a gente pensa em Alfred Hitchcock, pensa no mestre do suspense, na icônica cena do banheiro em Psicose. Mas Hitchcock foi muito mais do que isso. Seus filmes moldaram a linguagem do suspense e ele garantiu seu lugar como um dos maiores autores no cinema, por mais tarde que o reconhecimento viesse. Mas por trás do brilho artístico tem também uma história marcada por controvérsias e relatos de comportamentos tão sombrios quanto os seus filmes, especialmente em relação às atrizes com quem ele trabalhou. Hoje a gente vai conversar sobre esse ícone complexo, tanto com a sua contribuição inegável para o cinema, quanto as sombras que acompanham esse legado. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. Apesar de ter sido um sucesso de público, Hitchcock demorou para ser levado a sério como autor. Ele era visto por Hollywood nos anos 40 e 50 como um grande diretor, mas quem tinha controle sobre as produções, em teoria, eram os estúdios por trás dos filmes, que viam o cinema, acima de tudo, como um produto de entretenimento popular. Mas mesmo inserido nesse meio, Hitchcock entendeu que o cinema era, acima de tudo, a arte da emoção. O verdadeiro poder dos seus filmes nunca foi só o mistério de uma história ou as reviravoltas de personagem. Claro que isso era incrível, ele também é um mestre nisso. Mas o que fazia o Hitchcock ser um autor da forma mais pura era como ele usava os elementos do cinema para fazer o público sentir. Como ele organizava imagem, som, ritmo, os elementos que fazem um filme, para que o público se envolvesse e vivesse as emoções, e não só sentasse para assistir um filme. E quem diz que Hitchcock foi um grande autor não sou eu, é François Truffaut, um dos maiores teóricos e diretores da Nouvelle Vague francesa, que ajudou a instaurar um novo cinema, um cinema como arte, como um dos maiores defensores da ideia do diretor como autor, e talvez o crítico que mais entendeu a dimensão do que o Hitchcock fez pelo cinema. Ele escreveu um ensaio em 79 chamado Hitchcock, Seu Verdadeiro Poder é a Emoção, descrevendo que para ele o que tornou esse diretor tão único foi a capacidade de transformar suas obsessões em uma linguagem formal e emocionante que atravessa gerações. Enquanto outros diretores pegavam uma cena e filmavam por 10 ângulos diferentes para depois decidir na edição qual usar, o Hitchcock já definia no momento da cena tudo o que ele queria causar e como ele faria isso com os elementos. Como que essa câmera pode trabalhar para gerar tal reação? Como que o som vai entrar para passar a ideia que eu preciso que o espectador sinta? Medo, compaixão? Quanto tempo esse ator vai ficar em silêncio entre uma fala e outra? Quanto tempo dura um olhar? Ele entendeu que isso fazia toda a diferença e que assim ele podia controlar o que o espectador sentiria com uma cena. Isso é o trabalho de mise-en-scène, que era tão precioso para ele. O ângulo em que a câmera filma uma cena, o movimento que ela faz, o quanto a gente vê do cenário, as pausas de um personagem, quando ele levanta, quando ele vira, tudo pensado para que o espectador sentisse o que ele queria transmitir. E ele entendia a força desses elementos e como cada coisa fazia diferença. Ele não queria que o espectador fosse só um observador daquela cena, ele queria que ele fosse um cúmplice. O autor Donald Spoto, do livro O Lado Sombrio do Gênio, A Vida de Alfred Hitchcock, fala que o principal nos filmes do Hitchcock é como ele destrói uma vida aparentemente estável e comum. Ele mesmo declarou no fim da vida que o seu cinema buscava o efeito literário do Edgar Allan Poe, construir uma história inacreditável, contada por uma lógica tão convincente que o espectador se sente ameaçado pela possibilidade de algo assim acontecer com ele. Então ele pega os chamados cidadãos de bem, pessoas com uma aparência muito bem vista pelas outras, homens de terno, mulheres elegantes, vidas seguras, e coloca um vizinho assassino, um dono de hotel sinistro, pássaros que causam horror numa cidade. A ameaça sempre está ali camuflada na coisa mais banal da vida de uma pessoa. E o ser humano é sempre capaz de fazer o mal. E assim, Hitchcock construiu uma identidade muito própria no cinema, um estilo narrativo. E de repente a forma de filmar se torna tão importante quanto o que está sendo filmado. A gente falou no vídeo anterior sobre o cinema de autor em Hollywood e como surgiram grandes diretores como Coppola, Scorsese, Spielberg, que também criaram seus próprios estilos e formas de filmar. E como eles foram influenciados pelo que acontecia na França nos anos 50, a Nouvelle Vague. Então aqui com Hitchcock a gente dá um passinho para trás para dizer, olha, antes desses caras já tinha sim gente pensando nisso, mas não recebendo os créditos como um artista, um autor. E foi a Nouvelle Vague na França que olhou para Hitchcock e viu o quão inspirador, potente e artístico era o que ele fazia. E é por isso que tantos dos seus filmes, Psicose, Janela Indiscreta, Intriga Internacional, Rebeca, Os Pássaros, Um Corpo que Cai, Interlúdio, permanecem vivos até hoje.
Não só como obras-primas do suspense, mas como experiências imersivas que trouxeram todo um novo imaginário para o cinema no século XX. E agora uma opinião muito pessoal, ele sabe como ninguém ilustrar como o cinema pode ser tanto arte quanto entretenimento. E os dois, para mim, assim, no mais altíssimo nível. E sim, de certa forma, ele era um manipulador da audiência, todos são. E ele tinha plena consciência do poder de quem filma. Ele sempre operou no desconforto, isso sempre foi o que motivou as suas obras e o seu trabalho como um todo. Ele estava ali para te deixar inquieto, para criar um jogo com o espectador. O assassino pode ser seu vizinho, o herói pode estar errado, a mocinha talvez não seja lá tão inocente. E essa provocação na tela, essa inquietação que ele causa nos filmes, ele também trouxe para sua persona fora das telas. Tem uma entrevista em que ele fala sobre as vezes em que ele invertia os papéis e aparecia na frente da câmera, por exemplo. E ele descreve isso como um momento em que ele se deixava ser manipulado, ser controlado, e ele amava ver como a equipe reagia a isso. Queria até inverter entrevistas, entrevistar o entrevistador, fotografar os jornalistas, pedir que eles encenassem o medo. Ele incomodava, instigava e se divertia com isso. E assim, ele podia também ser um homem complexo e desagradável em vários momentos. Ele era conhecido por um comportamento irônico, por fazer piadas maldosas nos sets, brincadeiras de mau gosto e ter alguns métodos, no mínimo, sádicos. Nas filmagens de The 39 Steps, tem uma cena em que os personagens ficam algemados e ele não deixou que os dois atores se soltassem entre as gravações, fez eles ficarem ali algemados por mais tempo do que deveria, para que eles criassem mais intimidade. Ele humilhava o elenco no set, em especial as mulheres. A Joan Fontaine contou na sua biografia que o set do filme Rebecca era tenso e angustiante. Que ela era tratada com indiferença por parte da equipe, o Hitchcock viu isso e decidiu usar isso para potencializar a atuação dela, pedindo para a equipe tratar ela mal, falando que ninguém gostava dela, para que ela ficasse muito desconfortável no set e isso transparecesse na sua atuação. Tem uma frase dita por ele de que os atores devem ser tratados como gado, no sentido de que eles estão ali puramente para obedecer e fazer o filme que ele quer que seja feito. Ele brigou com Montgomery Clift no set de I Confess, porque ele queria que o ator olhasse para cima num momento muito específico da cena. E o Clift ficou questionando se faria sentido o personagem olhar para cima, e ele tipo, não, tô nem aí pro que você acha. Se você não olhar para cima naquele momento, a cena não faz sentido e você vai arruinar o arco da história. Ele olhou pra cima. Tem uma entrevista maravilhosa que o Truffaut fez com ele, né? Acho que seu maior fã, em 1962, que foi pro documentário Hitchcock Truffaut e um livro também que ele fala sobre tudo isso. Tem uma hora, inclusive, que o Truffaut conta de uma cena do filme Jules e Jean, né? Dirigido por ele, em que o elenco improvisou a cena. E o Hitchcock fica incrédulo, tipo, jamais daria esse tipo de liberdade pros atores. E no documentário, o diretor fala sobre como teria sido difícil para o Hitchcock filmar como Truffaut ou outros desses diretores, autores, que davam muita liberdade para os atores, que gostavam que o real aparecesse na tela e tal. E no geral, esse comportamento do Hitchcock era visto como uma necessidade de controle sobre a produção, de impor a sua visão autoral, de ser o chefe. Tipo, sim, ele é um cara difícil, temperamental, todo mundo sabe disso, ponto. Mas tem um filme e um relato em especial que levam essa história para um lugar bem mais sério. A produção de Os Pássaros, de 1963, que foi um dos maiores desafios na carreira do Hitchcock. Primeiro, tecnicamente, porque o filme que até começa leve se transforma num terror psicológico totalmente angustiante, com bandos de pássaros voando e atacando pessoas. E segundo, porque o tratamento do Hitchcock com a atriz principal, Tippi Hedren, ultrapassaram os limites do set. E ele queria controlar a vida dela também. Ela já falou em entrevistas sobre como era tratada e os seus relatos foram inclusive inspiração para uma série da HBO chamada The Girl. Mas depois ela soltou uma autobiografia em que ela fala bem mais. Ele ficava enviando presentes para ela, passava de carro na frente da casa dela e se mostrava obcecado. Ela conta que uma vez o Hitchcock tentou beijar ela dentro de uma limusine. Ela reagiu e no dia seguinte eles foram filmar uma cena em que a personagem é atacada por pássaros numa cabine telefônica. E que um dos corvos mecânicos quebrou o vidro supostamente inquebrável e acertou o rosto dela. Tem outra cena em que a personagem é atacada e ela foi avisada de que os pássaros mecânicos não funcionaram e eles iam ter que usar pássaros de verdade. E que ela passou 5 dias filmando com pássaros vivos sendo atirados na cara dela e presos ao corpo dela por elásticos. E que ela achava que o Hitchcock teria feito isso como uma forma de punição por ela rejeitar os avanços mais íntimos dele. E ele já tinha um contrato fechado para outro filme, Marnie, sobre uma personagem cleptomaníaca. E tem uma cena em que ela sofre uma violência sexual.
E pra Hadrian, essa cena era puramente um fetiche do Hitchcock. Que o camarim dela ficava do lado do escritório dele, tinha uma porta de ligação entre eles. Que um dia ele teria chamado ela no escritório e tentado agarrá-la. E quando ela resistiu, ele ficou puto, disse que poderia arruinar a carreira dela. Ela escreveu: "Não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer legalmente. Não havia lei sobre esse tipo de situação. Se isso tivesse acontecido hoje, eu seria uma mulher muito rica." Na imprensa, o Hitchcock chamava Tippi Hedren de sua invenção, participava de entrevistas junto com ela, quase como um dono. O basta veio quando ele proibiu ela de viajar para Nova York para receber um prêmio num programa de TV, que ela considerou uma tentativa bem clara dele barrar a sua carreira. E essa biografia da Tippi, que traz essas acusações, dividiram opinião. De um lado, é para muita gente uma confirmação do que já era relatado há muito tempo, de que, sim, Hitchcock era um diretor abusivo, que achava que tinha poder sobre as pessoas para além dos filmes e que colocava atores em situações humilhantes. Tem um artigo em que ela fala mais sobre isso, chamado 3 gerações de atrizes refletem sobre Hollywood, assédio e Hitchcock, em que a Tippi Hedren conversa sobre isso junto com a sua filha e a sua neta, também atrizes. A filha, Melanie Griffith, e a neta, Dakota Johnson. Mas, por outro lado, também tiveram pessoas do cinema e fãs que falaram: não, ela tá exagerando, é mentira, ela quer atenção. Mas assim, tanto o contexto da época, quanto movimentos fortes como o Me Too nos últimos anos, levaram muita gente a reconsiderar que, sim, o Hitchcock fez parte de uma cultura de abuso de poder, assim, institucionalizada, permissiva, normalizada. E o Hitchcock foi sim descrito por muita gente como um cara doce, encantador, brilhante, que mudou a vida de atores e atrizes, mas também como um cara sarcástico, cruel, sádico. E ao longo dos anos essa combinação foi aceita, porque acima de tudo ele é um gênio do cinema. Mas eu achei bem importante trazer esses relatos aqui também, que fazem parte da história dele. A cultura de Hollywood dos anos 40 a 60, como a gente já viu aqui em outros vídeos, é baseada em produtores e diretores homens que controlavam a carreira e vida de atores, mas ainda atrizes. Esse era o sistema celebrado, e a gente inclusive já falou sobre pessoas que ousavam desafiar isso. Mas em geral, sim, o talento das mulheres era definido por homens. E o depoimento da Tippi Hedren, apesar das críticas e de fãs fervorosos duvidarem, falarem que ela só quer manchar o legado de um gênio, veio ao encontro de um movimento global de denúncia e reflexão sobre o ambiente de trabalho terrível que existe por trás dos filmes maravilhosos que a gente assiste. E isso é um fato. O legado do Hitchcock continua muito bem, obrigada, intocado. Não é esse o ponto. As duas coisas podem ser verdade e em nenhum momento ninguém questiona a genialidade dele no cinema. Eu acho o Hitchcock o maior diretor de todos os tempos. A qualquer momento eu posso parar e assistir um filme que vai me deixar totalmente envolvida. Mas ele pode ser as duas coisas. E eu achei importante trazer esses 2 pontos pra vocês. Me contem a opinião de vocês lá nos comentários, vamos continuar conversando por lá. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.